trouxe Bíblia, abra comigo na carta de Tiago, capítulo de número 5. E eu estava ali do canto, ouvindo o bispo falar que hoje era a noite que Deus, Ele está curando depressão. E desde a semana passada eu estava estudando essa palavra sobre crises emocionais. E eu creio que hoje Deus ele vai tocar no emocional da igreja, amém? Eu creio que hoje nós seremos curados de dentro para fora. Que toda a tristeza do nosso coração, o Senhor, Ele vai tirar, Ele vai arrancar de nós. E é tão engraçado, às vezes a gente fala assim, eu converso com o pastor Rafael, ele está pensando alguma coisa da palavra, eu falo, Rafa, essa semana eu também estava lendo isso. E sabe o que é isso? É a fiação, porque é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito ele está derramado sobre a igreja. E o mesmo Espírito ele quer operar nessa noite de hoje. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 20, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Para este versículo você guarde bem, porque aqui está a tônica dessa palavra, no 17. Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, em algumas bíblias vai dizer as mesmas paixões, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que o converteu, o pecador, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém? Pedimos e você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? A carta de Tiago, muitos acreditam que ela foi escrita pelo Tiago, irmão de Jesus. Assim diz os historiadores. Porque o Tiago, apóstolo de Jesus, você lembra lá que ele morreu pela espada. Pedro, ele começou a igreja. Tiago morreu por ela e João termina a igreja em Apocalipse. E quando eu olho para isso, eu comparo que Deus ele começa a criação, Jesus ele vem à terra, ele começa a obra, ele começa a obra, morre pela igreja, e o Espírito Santo, ele ainda está completando a obra. Porque tudo o que acontece na terra é comunicado no céu. Tudo o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando eu olho para a carta de Tiago, que ele escreve, não é um livro, é uma carta. Ele começa aqui no capítulo 5, no versículo 13, dizendo assim: Se há alguém no meio de vós que está sofrendo, você deve orar por ele. Mas se há alguém entre vós que está feliz, cante louvores. E se tiver alguém no meio de vocês que estiver doente, você vai chamar os presbíteros da igreja, vai chamar os responsáveis da igreja e vai orar por ele. A oração da fé vai curar o doente. Porque para cada emoção, para cada coisa que acontece na nossa vida, há um mover do Senhor. Imagine se aqui nesse culto todo mundo entrasse feliz. Imagine que se nesse culto entrasse todo mundo triste. Não ia ter adoração, só ia ter choro. Imagine se aqui neste culto todo mundo entrasse enfermo. Não ia ter adoração, não ia ter palavra. Não ia ter nada. Porque para cada manifestação de Deus, precisa de um problema. Precisa de uma dificuldade.
Deus, Ele quer se manifestar na tua vida. E vai ser no meio do teu problema e da tua dificuldade, no meio da tua crise. Deus, Ele vai se manifestar. Deus, Ele vai se manifestar. E talvez quando Tiago ele escreve essa carta, algumas pessoas ali estavam doentes, algumas estavam tristes, algumas ali estavam enfermas, e talvez algumas trouxeram problemas para si. Porque o que você escolhe hoje vai definir o que você vai viver amanhã. O que você tem escolhido para a tua vida para viver? Qual é o tipo de coisa que você tem atraído para dentro de você? Porque o que você vive hoje é o que você vai viver amanhã. É que nem aquela historinha básica que a gente cansa de falar. Qual é a tua colheita? O que você está plantando? Porque não adianta você querer plantar melão e daqui uns meses você colher melancia, porque você não vai colher melancia. Você vai colher o melão. Tudo, irmãos, o que nós decidimos hoje é o que nós vamos viver no amanhã. E muitas das crises que nós sofremos hoje são consequências das escolhas que nós tivemos lá atrás no passado. Talvez uma tristeza dentro do teu coração, talvez uma depressão que você está vivendo hoje, foi uma escolha que você trouxe para a sua vida. Que você decidiu viver. Tem pessoas aqui que ouviram palavras que machucou e ela escolheu para si guardar aquela palavra no coração dela em vez de liberar. Em vez de se resolver em Deus, falar, olha, a pessoa que falou, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que eu sou em Deus. Talvez as consequências da vida te levou para vícios. Talvez a consequência da vida te levou para algum lugar que você está estacionado e é um lugar de tristeza. É um lugar de morte. É um lugar que tem te roubado a paz. É um lugar que tem te tirado do foco da vontade do Senhor. Mas Deus, nessa noite de hoje, Ele quer te libertar. E Ele está aqui. Jesus, Ele morreu naquela cruz. E lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Deus está falando para nós essa noite de hoje. É noite de ser liberto. É noite de ser livre em Deus. É noite de ser livre em Deus. E para cada necessidade há uma manifestação. Tiago, ele vai falar assim, olha, que Elias era humano que nem nós. Fala para o teu irmão que está do seu lado, seja humano. Você tem que ser humano, sabe por quê? Porque o humano sente dor, o humano chora, o humano sofre. O humano se alegra, porque nós estamos aqui, mas aqui não tem nenhum super crente. Porque se hoje alguém da minha família morrer, eu vou me entristecer, eu vou chorar. Hoje, se alguém que você ama morrer, bispo, mesmo você sendo um bispo, um pastor da igreja, você não vai se entristecer, você vai chorar. Talvez aquilo vai te deixar até magoado no ponto de você chegar aqui na igreja e você só querer chorar. Sabe por quê? Porque nós somos homens, independente de cargos eclesiásticos, nós somos homens e mulheres. Nós sentimos, nós temos emoções. E a Bíblia fala que Elias era humano, mas Elias deu ordem para que não chovesse e não choveu. Não foi Deus que falou, olha Elias, levanta, vai lá até Acabe e a Jezabel e ordena a eles e avisa a eles que não vai ter chuva. Sabe o que Elias falou? Sobre a minha palavra não vai chover. Mas Elias era homem igual a você. Ele sentia as adversidades da vida, ele sentia. E quando nós olhamos para Malaquias, no capítulo 4, versículo 5 e 6, diz assim, olha só o que Deus fala. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor,
e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu verei e castigarei a terra com maldição. Deus não está falando que vai enviar o Espírito de Jesus novamente. Deus não está falando que vai enviar ou o espírito de outros profetas. Deus está falando que vai enviar o espírito do profeta Elias. Você é Elias dessa geração. Você é aquele homem, aquela mulher que sente na carne. Você é aquele que Deus escolheu para usar, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os corações dos filhos aos pais. Você é Elias dessa geração. Mas você é homem, você é mulher, você é ser humano e você sente. E você sente. A tua vida espiritual, ela tem que comunicar a Deus. E como que ela está nessa noite de hoje? Vamos lá. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhe aprove, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. E temendo, pois, Elias, algumas Bíblias vai dizer, e tendo medo, Elias levantou-se para salvar a sua vida. E foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto, no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro. E eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Amém? Deixa aberto aí que nós vamos continuar lendo. Elias, ele tinha acabado de orar e o Senhor mandar fogo do céu e queimar o holocausto. Nós conhecemos essa história. Nós sabemos dessa história. Que Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. E Elias orou e começou a chover. Que a palavra, ela veio sobre Elias e mandou ele para o deserto. E ele foi sustentado pelo corvo. Deus dava maná para ele. Só que Elias, ele volta para o deserto. Mas ele não vai para o deserto debaixo da ordem de Deus. Ele vai porque ele teve. Ele vai porque ele teve. Porque o medo cega a gente. Quando a gente tem medo, a gente não consegue enxergar a solução, porque o medo, ele nos rouba a paz. O medo nos traz tormenta. O medo nos tira do centro do foco da vontade do Senhor. Porque quando o homem, ele peca, lá no Éden, e Deus fala: Adão, porque quando eu te chamei você não veio. O que Adão fala? Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. Porque o medo nos tira do centro da vontade de Deus. E ele teve medo. E por ter medo, ele vai para o deserto. Mas ele não vai debaixo da ordem do Senhor. Não foi Deus que mandou Elias ir para o deserto dessa vez. Porque na primeira vez, quando ele vai para o deserto, o Senhor sustenta ele. É diferente quando nós vamos para o deserto com a força dos nossos braços do que quando o Senhor nos manda para o deserto. Porque quando o Senhor nos manda para o deserto, Ele provém o alimento. Quando Deus te mandar para o deserto, descansa, fica tranquilo, porque o Senhor vai prover o alimento na tua vida. Mas existem desertos na nossa vida em que nós entramos sozinhos.
Só que mesmo Elias entrando naquele deserto, mesmo Elias, ele entrando numa amargura profunda, numa depressão profunda, porque Jezabel falou: eu vou te matar. Ele teve medo dentro dele, e ele vai para o deserto com as suas pernas. Porque Deus o mandou. Mas Deus tinha propósito na vida de Elias, porque Deus ainda tinha que levantar Eliseu. Deus ainda tinha uma obra para realizar, para fazer. E a obra de Deus, ela não vai parar em quem não entendeu o propósito de Deus. Aleluia. A obra de Deus, ela não pode parar em quem não entendeu o propósito de Deus. Entenda o propósito de Deus nessa noite de hoje. Ele tem uma obra a realizar, mas ele vai realizar na vida daqueles que entenderam o que ele tem para realizar. O problema de Elias não era a falta de resultado, porque ele orava, o fogo descia, ele orava, a chuva cessava, ele orava, a chuva caía. O problema de Elias não era a falta de fé. O problema de Elias não era estresse emocional e nenhuma crise ministerial. Porque a vida de Elias, do profeta Elias, era impecável. Mas o que aconteceu com Elias tem acontecido com pessoas aqui hoje dentro da igreja. Ele estava vivendo uma crise emocional, uma crise pessoal dentro dele. Ele se achava insuficiente. Porque se nós lermos, ele vai falar assim: ó Senhor, eu fiz tanto a sua obra nas minhas palavras, e Jezabel está querendo me matar. Porque quando o medo ele vem, a gente quer arrumar desculpas. Só que não tem desculpa para crises emocionais dentro de nós. Existem sentimentos aí dentro de você que você mesmo tem colocado. E Deus está falando nessa noite de hoje. É noite de libertação. É noite de colocar para fora sentimentos que estão aí dentro e que você tem carregado e que você tem tido crises existenciais dentro de você. Você se acha indigno. Você se acha um nada, um lixo, que você não é merecedor da graça de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite de hoje que graça é favor imerecido. Você não merece, mas sobre a tua vida existe graça. Glória a Deus. Fala para o teu irmão que está do teu lado com voz de profeta: sobre a tua vida existe graça. Não, irmãos, fala com voz de profeta, porque ele precisa entender que ele é amado, que o Senhor amou ele. Fala para ele: sobre a tua vida existe graça. Você não merece, mas ele te ama. Viu? Ele olhou para você, ele não encontrou nada de valor, mas ele escolheu te amar. Deus está trazendo libertação para a tua mente, para a tua alma, para o teu coração nessa noite de hoje. Seja liberto pelo poder da palavra e pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Eu não mereço, mas ele escolheu me amar. Ninguém é merecedor de nada, mas existe uma graça sobre nós. Existe graça sobre a tua vida. E é por isso que você está aqui. Não é porque você é bonzinho, não. Porque o céu, nós não merecemos o céu. Mas Jesus, ele olhou para lá, para baixo. E Deus falou: a quem eu enviarei? Ele falou: Senhor, envia a mim, porque eu vou morrer por eles. Ninguém enxerga valores em você, mas Jesus enxergou. Deus enxergou. Você é amado pelo seu Pai. Seja completo em Deus nessa noite de hoje. Versículo 6. Olha só, mesmo ele indo para o deserto sem a ordem de Deus, Deus preparou para ele o alimento. Porque quando Deus tem propósito, irmãos, mesmo que a gente não entenda, o Senhor sempre vai querer nos colocar, nos direcionar para o caminho. Mas se você parar, o Senhor vai levantar outro para você entender o propósito de Deus.
Olha só. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão, cozido sobre a pedra em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Porque quando nós estamos com medo, nós dormimos no ponto. Quando Jesus ele estava ali, naquele barco, as ondas agitadas, o que aconteceu com os discípulos? Eles tiveram medo. Acordam Jesus: Senhor, não te importa? Nós estamos perecendo, o barco está afundando. Jesus não falou nada para eles. Simplesmente falou: vento, mar, aquieta-te. Sabe por quê? Porque o medo nos faz questionar Deus. As nossas crises emocionais nos fazem questionar Deus. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que aconteceu, Senhor, do meu irmão morrer? Por que aconteceu da minha mãe morrer? Por que aconteceu, Senhor, isso na minha família? Por que fulano se desviou da presença? Nós queremos encontrar porquês. Mas, se tem alguém contente, cante louvores. Se tem alguém enfermo, ore. Quando nós falamos de enfermidades, nós não falamos só de enfermidades físicas, nós falamos de enfermidades na alma. Há alguém entre vós doente? Vamos orar. Há alguém triste no meio de vocês? Vamos chorar, porque chorar com os que choram. Continuemos. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, no versículo 7, tocou-me e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? Tem muito crente que está dentro do teu mundinho, do teu problema. Só que Deus está falando para você nessa noite de hoje: o que você está fazendo nessa caverna? Porque eu não te mandei você estar aí. Sai para fora dessa caverna. Sai para fora dessa depressão. Sai para fora dessa angústia. O que você faz aí dentro dessa caverna? Deus falou: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Porque não é para isso que eu te chamei. Deus não te chamou, irmãos, para viver em cavernas. Deus não te chamou para viver em tristezas. Deus não te chamou para viver em angústia. Deus não te chamou para viver à base de remédios ansiolíticos, antidepressivos. Deus te chamou para ser filho de Deus e usufruir do reino de Deus. O que você está fazendo dentro dessa caverna? Fala para o irmão: hoje nós vamos gesticular. Você que vai pregar aí para o irmão também. O que você está fazendo dentro dessa caverna, hein, irmão Davi? Deus está falando, é noite de sair para fora. Porque dentro da caverna o Senhor não está. Deus não estava com Elias dentro da caverna, mas Deus estava do lado de fora. Falando: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Não é noite de ficarmos... É noite de expor o problema, porque se você tem algum problema com alguém, chega e fala: irmão, eu tenho um problema com você, me perdoa, vamos se resolver. É noite de ser se resolvidos em Deus e com as pessoas. Louvado é teu nome, Jesus. Deus, Ele quer nos libertar hoje de toda a caverna em que nós mesmos criamos. Mas será que nós estamos dispostos a sair dessa caverna? E olha só o que diz o versículo: filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só e procuraram tirar a minha vida. E disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto.
E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo, um ciclo tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no manto, e saindo pôs-se à estrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aí, Elias? Elias achou que Deus estava no meio do fogo, que Deus estava no meio do terremoto, mas Deus não estava. Deus estava no meio do vento calmo, porque Deus, Ele traz calmaria para a tua vida. No meio da tua crise, Deus quer trazer calmaria. Mas será que nós estamos sabendo discernir se o fogo é de Deus, se o vento é de Deus, se o terremoto é de Deus, e se a brisa suave é de Deus? E mais uma vez, Deus fala: Elias, o que você está fazendo aí? E ele respondeu. Ele quis se justificar, porque tem muito crente que quer se justificar. Ah, eu sou depressiva. Sim, Daniela, sabe por quê? Porque lá atrás a minha mãe me falou uma palavra. Mas você já é liberto no Senhor. Esquece essa palavra, lança no mar do esquecimento. Ó, eu sou assim porque o meu marido falou que não me ama mais. Ah, eu sou assim porque eu tive uma negativa de um relacionamento que eu tive, então eu não consigo ser liberta em Deus. Mas, irmãos, aqueles que são libertos em Cristo, eles têm que deixar o passado de trás e seguir para o alvo, que é Jesus. Não tem que ficar se justificando, porque muitas das vezes nós somos muito bons em justificar, mas não somos bons de tomar decisões e falar: hoje eu preciso ser liberto e liberta. Aleluia! Olha só, Elias quis se justificar. E ele respondeu, tenho sido, versículo 14, em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuraram tirar a minha vida. Mais uma vez ele quis justificar, sabe por quê? Muitas das vezes nós olhamos para o nosso vizinho, e o nosso vizinho está passando por algum problema, ou ele também está vivendo uma crise, e nós queremos justificar as nossas crises em cima das crises dos outros. Foi isso que Elias quis fazer. Senhor, o teu povo derribou os altares, o teu povo abandonou a sua palavra, e só sobrou eu. Porque quando nós estamos vivendo alguma crise existencial dentro de nós, nós somos individualistas. Só nós temos problemas, ninguém mais tem. E olha o que Deus fala. Diz-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azarel, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azarel, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Sabe o que Deus estava falando com Elias? Elias, enquanto você está se justificando, enquanto você está dizendo que só sobrou você, tem 7.000 que ainda não se dobrou, que também está sendo perseguido, que também está passando pelo que você passou, que não se dobrou a Baal, que não o beijou, que não o aceitou. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite de hoje? Você está com crise de dodói, falando: Senhor, eu estou passando por essa crise, está assim. Mas existe também alguém do teu lado que está passando pela mesma crise de você. Sai do teu mundinho e abre os teus horizontes e começa a enxergar, porque Deus não te quer no meio dessa crise. Deus não te chamou para viver isso. Enquanto você está pensando que só você tem problema, existem pessoas morrendo, existem pessoas querendo tirar a sua vida. Nunca se vendeu tanto antidepressivo igual se vende hoje.
Nunca se existiu crentes dentro da igreja que precisam passar com psicólogos, que precisam tomar remédios, igual se tem hoje. Sabe por quê? Porque não entendeu Gálatas 5, primeiro. Se o Filho do Homem te libertar, você vai ser livre. Glória a Deus. E quando Paulo ele fala isso, ele não está falando de prisões. Ele não está falando de cadeias. Ele está falando, se o Filho do Homem te libertar, você vai ser livre da depressão. Você vai ser livre da enfermidade. Você vai ser livre de tudo. Mas eu estou passando por este problema, evangelista. Sim, você está passando esse problema, mas você sabe que o Filho do Homem te libertou e que esse problema ele vai ser passageiro. E que esse deserto vai ser passageiro. Esse deserto vai ser passageiro. Porque se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Qual é a crise que está te afetando nessa noite? Que tipo de emoção que está bagunçando os teus sentimentos, a tua alma, o teu espírito? O que tem tirado a tua paz e roubado a tua paz? Qual é o medo que você tem sentido nessa noite? Eu sei que o medo nos faz perder o controle. Porque Elias, ele teve medo. E ele perdeu o controle, ele sabia quem era Deus, ele tinha fé, mas ele teve medo, ele perdeu o controle e ele foi parar onde? Numa caverna. O medo, ele nos rouba o controle. Jesus está falando para nós nessa noite de hoje, não temas. Não temas. Quando Jesus ele operava milagres, o que ele falava? Não temas, crê somente. Sabe por quê? Porque Jesus entendia que o medo ia nos roubar daquilo que Deus tinha para nós. Aleluia. Então ele está falando para nós essa noite de hoje, não temas, apenas creia. Apenas creia. O medo nos faz questionar a justiça de Deus. Porque Elias, ele quis questionar. Por 2 vezes ele foi falar, Senhor, mas o teu povo, Israel, abandonou os princípios. Abandonou a palavra. O medo, irmãos, muitas das vezes está fazendo você questionar o que Deus tem para você. O medo tem te colocado em cavernas, mas hoje é noite de nós pegarmos este medo, lançar para fora. Quem lembra aqui daquela ministração que eu ministrei aqui sobre os 5 reis? Hoje é noite de nós tirarmos aquele rei que está lá dentro da caverna, colocar para fora e pisar no pescoço dele e falar, aqui não. O medo não vai me roubar aquilo que Deus tem para mim. Aleluia! O medo não pode te roubar. O medo não pode te roubar. E não é pecado ter medo. O medo na sua essência, ele não é pecado. Mas o medo nos traz tormenta. E o que é tormenta, irmãos? É quando nós não conseguimos enxergar uma solução. É quando nós não conseguimos enxergar que Deus tem resposta para a nossa vida. O medo tem atormentado muitas vidas nessa noite de hoje. Mas nós vamos orar aqui. E pela palavra do Senhor, você vai ser liberto. Em nome de Jesus Cristo. A tua mente vai ser curada, a tua alma vai ser sarada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele te rouba o amor de Deus. O medo, ele te rouba a sua identidade de filho. O medo, ele te rouba a paz. O medo tira de você muitas coisas que Deus preparou.
O medo, ele traz consigo sentimentos de culpa. Porque alguém fez algo para você e você se culpa. Você fala assim, olha, essa pessoa fez algo para mim, mas porque eu sou culpado. Só que Jesus quer te libertar hoje de todo sentimento de culpa. Jesus quer hoje te libertar dessa prisão chamada crise emocional. Jesus quer te aperfeiçoar em amor e Ele quer lançar fora todo o medo da tua vida. O medo tem trazido depressão. Quantos querem ser libertos no seu íntimo nessa noite? Jesus está falando para você nessa noite de hoje, é noite de ser liberto da sua crise emocional, é noite que você vai chamar para fora esse problema, essa crise que você está vivendo dentro de você. Se coloque de pé, curado dessa crise, que você está passando aqui nessa noite, seja curado em nome de Jesus. Aplauda Jesus essa noite de hoje, é o que nós glorificamos a Ti, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Receba o bispo Wagner com palmas para Jesus. Glória a Deus.